Escola de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira. A história da Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira se confunde com a própria história da enfermagem no Brasil. Foi a Grande Guerra, em 1914 e 1918, que contribuiu para despertar o interesse da população brasileira pela prestação de serviço voluntário. Um grupo de senhoras da sociedade carioca constitui um comitê denominado Damas da Cruz Vermelha Brasileira, que foi reconhecido posterior e oficialmente como a seção feminina da Cruz Vermelha Brasileira, que teria como objetivo prestar auxílio como enfermeiras voluntárias a feridos e doentes em tempos de guerra ou em caso de calamidade nacional. Em 20 de outubro de 1914, iniciou-se o primeiro curso para formar o Corpo de Enfermeiras Voluntárias. Em seguida, foram criados um novo curso para enfermeiras profissionais e a Escola Prática de Enfermeiras na sede provisória da Cruz Vermelha Brasileira, em 16 de março de 1916. Escola de Enfermagem Ana Nery. A primeira diretoria foi Miss Clara Louise Koenig, senhora de grande capacidade e virtude, que soube ganhar o coração das primeiras alunas. Com habilidade fora do comum, adaptou-se aos costumes brasileiros. Os cursos tiveram início em 19 de fevereiro de 1923, com 14 alunas. Instalou-se pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde seriam feitos os primeiros estágios. Em 1923, durante um surto de varíola, enfermeiras e alunas dedicaram-se ao combate à doença, enquanto nas epidemias anteriores o índice de mortalidade atingia 50%, desta vez baixou para 15%. A primeira turma de enfermeiras diplomou-se em 19 de julho de 1925. A Escola de Enfermagem Carlos Chagas deu origem à atual Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi criada em 7 de julho de 1933 pelo Decreto número 10.952. O nome recebido foi uma homenagem ao médico sanitarista Carlos Chagas. A criação da Escola de Enfermagem Carlos Chagas resultou de um acordo entre a Diretoria de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais e a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. Sua finalidade era atender às crescentes demandas de saúde pública do Estado mineiro e do país e também ao campo hospitalar. A Escola de Enfermagem Carlos Chagas foi a primeira escola de enfermagem no Brasil, situada fora do Rio de Janeiro, e também a primeira escola de enfermagem estadual criada no país. Seguiu os moldes da escola oficial, a atual Escola de Enfermagem Ana Nery, conquistando a equiparação em 1942, sustentando a bandeira da enfermagem moderna. Vale lembrar que os primeiros 15 anos de funcionamento da Escola de Enfermagem Carlos Chagas, entre 1933 a 1948, estão num contexto nacional que compreendeu o primeiro governo de Getúlio Vargas, entre 1930 a 1945. A partir da década de 1930, o governo aumentou o compromisso com a saúde pública e diversas estratégias foram criadas para incremento da saúde no Brasil. Dentre elas, os vários acordos internacionais firmados e as diversas instituições do ensino à assistência consolidadas. Destacou-se, nesse sentido, a atuação do Serviço Especial de Saúde Pública, SESP, criado em julho de 1942, em decorrência de um acordo firmado entre os Estados Unidos e o Brasil, estabelecendo as seguintes atribuições: o saneamento do Vale Amazonas, o preparo do profissional para o trabalho de saúde pública e a colaboração com o então Serviço Nacional de Lepra. Considerando que a Escola de Enfermagem Carlos Chagas era uma instituição subordinada ao Departamento de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, compreendeu-se que havia um investimento por parte do Estado mineiro no ensino de enfermagem. Surgiu então a inquietação em saber se as diplomadas pela Escola de Enfermagem Carlos Chagas cumpriram com os anseios do Estado. Partiu-se do pressuposto de que a escola deveria satisfazer o investidor em suas demandas, uma vez que era financiada pelo Estado, e para isso as alunas, após a formatura, deveriam preencher as lacunas existentes no mercado de saúde, principalmente o campo da saúde pública. Escola Paulista de Enfermagem. Foi fundada em 1939 na gestão do Dr. Otávio de Carvalho, diretor da Escola Paulista de Medicina.
com intenções de formar enfermeiras para dirigir o Hospital de São Paulo, juntamente com os médicos da Escola Paulista de Medicina, além de preparar religiosas brasileiras quanto aos conhecimentos técnicos e modernos da arte de enfermagem. O currículo do curso adequou-se inicialmente às necessidades da própria instituição e da sociedade. O ensino era oferecido pelos professores médicos e pelas religiosas enfermeiras da Ordem Franciscanas Missionárias de Maria, que vieram da França. A vinda foi mediada pelo arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom José Caspar, atendendo à solicitação do professor Álvaro Guimarães Filho, o vice-diretor da Escola Paulista de Medicina. A escola, que inicialmente foi denominada Escola de Enfermeira do Hospital de São Paulo, em 1942 foi oficialmente reconhecida com a formação da primeira turma e seguiu os moldes da Escola de Enfermagem Ana Nery, do Rio de Janeiro, oficialmente estabelecida como padrão. Em maio de 1968, pelo Decreto número 62.689, passou a ser denominada Escola Paulista de Enfermagem, cuja mantenedora era a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Escola de Enfermagem da Universidade Estadual de São Paulo. Em março de 1912, foi criada pelo Dr. Silvio Maia a Escola de Parteiras de São Paulo, que passou a funcionar na Maternidade de São Paulo, reconhecida 3 anos mais tarde, Lei Estadual número 1472, de 30 de outubro de 1915, artigo 2º. Em 1931, passou a se chamar Escola de Obstetrícia e Enfermagem Especializada. Em 1944, mudou-se da Maternidade de São Paulo para o Hospital das Clínicas. Em 1962, passou a integrar a Universidade de São Paulo com o nome da Escola de Obstetrícia, anexa ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Em 1971, foi integrada a Escola de Enfermagem da USP pela Portaria GR número 1398/71. A criação da Escola de Parteira de São Paulo foi de grande importância e repercussão na área da saúde e constitui, de fato, a primeira iniciativa no campo de obstetrícia e da enfermagem a ser oficializada pelo governo do Estado. A necessidade do edifício adequado para abrigar a Faculdade de Medicina levou à promulgação da Lei Estadual número 1504, de 1916, que autorizava sua construção e, junto a esta, a edificação e instalação de um hospital em que funcionem as aulas de clínica na mesma faculdade. A Fundação Rockefeller, por meio do seu Conselho Sanitário Internacional, dispõe-se a colaborar financeiramente para a construção e o equipamento da Faculdade de Medicina e do Instituto de Higiene, mas estipulava, como uma das condições para o auxílio financeiro, a criação de uma escola de enfermagem nos moldes da Escola Ana Nery. Do relatório de Edith de Magalhães Franco, organizadora e primeira diretora da Escola de Enfermagem da USP, apresentado por ocasião de sua aposentadoria em 1955, consta que a ideia original foi do Dr. George, da Fundação Rockefeller, e que depois foi colocada como parte integrante do convênio. Em novembro de 1938, Ademar Pereira de Barros, interventor federal de São Paulo, baixou o decreto estadual número 9.708, que organizava os serviços de enfermagem no Departamento de Saúde do Estado. O artigo 1º desse decreto previa que, além da regularização e oficialização da profissão de enfermeiros, o preparo desse profissional mediante cursos regulares e especializados. Uma escola de enfermagem devia integrar esse serviço, a qual competia entre outras funções a de conferir diplomas aos profissionais que houvessem concluído o curso regular. Ainda, em 1938, a Fundação Rockefeller voltou a insistir na necessidade e urgência da criação da escola de enfermagem. Nessa oportunidade, a Fundação concederia bolsas de estudos a 6 educadoras sanitárias para fazerem curso de enfermagem nos Estados Unidos ou Canadá e auxílio financeiro para a instalação da biblioteca e os laboratórios da nova escola.
Já em 1939, a Fundação Rockefeller, antecipando-se para outra qualquer iniciativa, convidou Edith Frankel, superintendente do Serviço de Enfermagem do Ministério de Educação e Saúde, para organizar e dirigir a futura entidade e proporcionou-lhe uma permanência de 1 ano nos Estados Unidos e Canadá, a partir de janeiro de 1940, a fim de preparar-se para o novo cargo. No início de 1940, a Fundação Rockefeller enviou a São Paulo a chefe da seção de enfermagem da Fundação Miss Mary, com incumbência de impressionar as autoridades no sentido de observância do convênio firmado anos atrás. A interferência pessoal do interventor Ademar de Barros e do diretor do Instituto de Higiene ficou patente no resultado final dessa visita. A criação de uma escola de enfermagem na Universidade de São Paulo, devendo ambos, o governo e a Fundação Rockefeller, contribuir para a concretização do empreendimento. O Decreto-Lei Estadual número 3040/42, anexo 8, que criou a escola como parte integrante da USP, anexa à Faculdade de Medicina, com a finalidade de preparar enfermeiros para os serviços de saúde pública e hospitalares e de habilitar os diplomados por escolas estrangeiras, dispõe sobre a existência do curso normal de enfermagem de 3 anos de duração e de cursos pós-graduados, o elenco das disciplinas do curso normal de enfermagem e sua seriação, a obrigatoriedade dos estágios no Hospital das Clínicas e no Distrito Sanitário do Instituto de Higiene. Os requisitos para admissão ao curso era que as pessoas tinham que ter conclusão do ginásio e idade entre 18 e 25 anos. A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, antes denominada Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, recebeu esse nome devido ao fato de que o Dr. Alfredo Pinto Vieira de Mello, então ministro da Justiça e Negócios Interiores, foi quem assinou a regulamentação da ala feminina de enfermagem e foi quem apoiou o projeto. Foi fundada em 27 de setembro de 1890, sendo a primeira escola de enfermagem do Brasil, sendo molde e exemplo seguido pelas outras escolas que surgiu devido à mesma. As práticas de saúde começaram a ser mais procuradas devido à grande demanda da época de pessoas com boa saúde aptas a renderem no trabalho e também pelo excesso de trabalho das mesmas, que acabavam causando algum malefício à saúde. Porém, um fator agravante foi a saída das irmãs de caridade do Hospício Nacional de Alienados, deixando os doentes à própria sorte e nas mãos de pessoas inexperientes. Outro fator foi a dificuldade de profissionalização das mulheres devido ao preconceito e por saírem de seu lar. A escola baseou-se no ensino francês, que era muito reconhecido na época, trazendo da França enfermeiras capacitadas para disseminarem essa prática no Brasil. Com o decorrer dos anos, esse ensino foi se aperfeiçoando conforme a evolução da enfermagem. Escola de Enfermagem Luísa de Marilac. Em 5 de setembro de 1939, foi criada a Escola de Enfermagem Luísa Marilac, dirigida pela irmã Matilde Nina, filha de Caridade. A Escola de Enfermagem Luísa de Marilac representou um avanço na enfermagem nacional. A escola foi equiparada à escola padrão oficializada pelo Decreto número 9100/42. A Escola de Enfermagem Luísa de Marilac recebia religiosas de várias congregações, além de irmãs da caridade, ex-alunas de colégios religiosos e moças encaminhadas por religiosas, como também jovens estudantes seculares. É a mais antiga escola de religiosas no Brasil e faz parte da União Social Camiliana, instituição de caráter confessional da província camiliana brasileira. Por fim, vamos falar da Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas, que foi a criação da Escola de Enfermagem por Florence Nightingale, que na época contraiu febre tifoide na Guerra da Crimeia, e as sequelas dessa doença foram as responsáveis pelo fim da sua atuação na enfermagem de hospitais.
Em 1859, utilizando seu tempo acamado, ela desenvolveu o projeto da Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em Londres. O curso tinha duração de cerca de 1 ano e as aulas eram ministradas por médicos. Os conteúdos tinham exposição teórica e atividades práticas para profissionalizar os futuros enfermeiros. Alguns fundamentos da escola criada por Florence focavam no atendimento aos pobres, ligação de escola aos hospitais para treinamento e no ensino por equipe formada na área.